Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje já é dia de pré-jogo. Amanhã, 8h30 da noite, o Santos recebe o Sport na Vila Belmiro. Sport aí que não vem fazendo um grande campeonato, está lá no seu meio da tabela, com seus 5 pontinhos. Um jogo que parece mais acessível, mas enfim, lembramos sempre que o Santos perdeu aí 2 pontos contra o Juventude. Não pode mais se dar ao luxo de perder pontos em casa. O Santos, que agora tem 2 jogos, em teoria, com adversários mais acessíveis, e na sequência a tendência é pegar adversários extremamente complicados. Então o Santos vai jogar primeiro agora contra o Sport, depois joga contra o América, e na sequência pega Atlético Paranaense, Palmeiras e Bragantino. Então, cara, assim, no ponto de vista de uma análise de campeonato, quando você analisa os confrontos de quem você tem que ganhar, o Santos nos próximos 2 jogos tem que vencer, porque a sequência seguinte é muito complicada. São basicamente o primeiro, o segundo e o quarto colocados no campeonato. Então é bem complicado. Tudo bem, é cedo para falar de posição, mas também são elencos fortes. O Atlético, que está numa sequência boa aí, depois de ter conquistado tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, ainda tem um elenco forte, apesar de ter vendido muitas peças. É um time muito organizado, estruturado e que está nas cabeças do campeonato. O Bragantino é o líder isolado. É um baita elenco com jogadores muito promissores que ano passado não deu certo porque o técnico não encaixou com o elenco. Daí eu acho que o elenco até deu uma sabotada no técnico. Depois que o técnico foi embora, o Bragantino começou a ganhar jogo um atrás do outro. Então, a tendência é essa também. E o Palmeiras é o Palmeiras, tanto pela questão financeira, qualidade dos seus jogadores, como ser um dos maiores rivais do Peixe. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, como que começa essa sequência? Ganhando do Sport amanhã. Amanhã o Santos tem que fazer valer o mando, independente de ter torcido ou não. O Santos está com bons números com o Diniz, jogando em casa. Então tem que fazer valer essa força, fazer os 3 pontos, e para na sequência também tentar os próximos 3 pontos aí contra o América. Lembrando que o Santos tem ganhado pontos em casa, mas tem ido muito mal fora de casa. E se você parar para pensar que o Santos, aí nessas primeiras 8 rodadas, teve 2 sequências com jogos seguidos em casa, que foi o Ceará e o Juventude, e depois o Atlético Mineiro e o Sport, são 2 sequências que o Santos vai ter fora de casa no segundo turno. E aí você vai ter viagem para o Ceará para depois ir para o Rio Grande do Sul, e depois viagem para Minas para depois ir para Pernambuco. Num momento em que talvez o Santos tenha outras competições. Então é muito importante que o Santos não perca esses pontos em casa, principalmente com um adversário aí que não aparece sendo tão complicado assim. E aí, já pensando na questão da escalação, o Santos anunciou a rescisão do Vladimir, o que, enfim, grande jogador, com grande história, mas não vou falar um grande jogador, aí eu estaria traindo tudo que eu sempre pensei dele, mas um goleiro que teve muito tempo na história do Santos, acabou ganhando muitos títulos, apesar de não ter jogado muitos jogos, e aí fica uma questão interessante, quem é que vai para o banco no gol amanhã? Porque tudo indica que o João Paulo segue como titular. E aí, será que o John já vai como reserva? Ou o John vai ficar mais um tempo aí se poupando? E aí teríamos o Mazotti, ou o Eduardo Araújo, que acabou de chegar do Figueirense, aí, que diz que é uma boa promessa. Não sei. Mas, a princípio, o João Paulo segue no gol, pelo menos é o que deram aí os setoristas do Globo Esporte, da Gazeta Esportiva. E no mais, um time bastante parecido com o que nós já vimos. Lembrando, Danilo, desculpa te interromper, mas já que você está falando de goleiro, estava rolando rumores de que o Grêmio teria interesse no João Paulo, pelo João Paulo estar na reserva, e que se não desse com o João Paulo, eles iam atrás do Vladimir, que acabou saindo. E o Vladimir, os rumores são de que ele vai acertar com o Avaí, o time de Santa Catarina, e a gente ainda tem dúvida em relação ao John só por causa da lesão do joelho. Não tem nenhuma dúvida em relação à qualidade. Então, os setoristas estão dando o João Paulo como titular, e eu acredito também que o João Paulo deve jogar pelo menos o próximo jogo como titular, até para o John voltar mais inteiro, mais tranquilo, com menos preocupação. Sim, exatamente. Então aí o Vladimir deve chegar aqui no Sul, no Havaí, que ele já tem uma certa história também. Boa sorte para ele, que jogue muito bem lá. Mas aí nós temos João Paulo, devemos seguir com Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, sem novidades.
O Alisson parece que segue lesionado, então o Camacho vai assumir a titularidade, coisa que a maior parte da torcida, se não toda ela, queria. Vai acabar sendo aí por uma lesão do Alisson, que se recupere, mas gostamos da ideia do Camacho de volante. Giamota, e aí tem uma certa dúvida entre o Pirani ou o Sanches, já que o Sanches entrou nas últimas partidas aí como nesse lugar de meio de campo, de armação, que não é muito a dele, mas é o Sanches, então ele tem mais experiência, ele tem um toque de bola, quando ele tá bem, é melhor, assim, é mais refinado do que o do Pirani, e o Pirani vem aí numa inconstante, é um cara muito jovem e tal. Talvez até fosse bom o Sanches entrar, pelo menos para jogar o primeiro tempo, e o Pirani entrando no intervalo com o pessoal já mais cansado. Uma possibilidade. E no ataque, Marinho suspenso, tomou o terceiro amarelo. Então, possivelmente teremos Lucas Braga, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Imagino que o Lucas Braga na posição original de ponta esquerda e o Marcos Guilherme na ponta direita, que é meio que a original dele também. E daí talvez vamos esperar para ver se a gente vai ver o Ângelo no banco, pelo menos, para ver se faz alguma coisa, se ele aparece aí nessa partida. Eu até acredito também que o Lucas Braga deve jogar pela esquerda e o Marcos Guilherme pela direita, porque é o natural. Então, cada um na sua posição. O Marcos Guilherme está jogando na esquerda, mas a posição de origem dele ou é centralizada ou mais para a direita. Então, ele vai jogar na que ele estava mais acostumado e o Lucas Braga jogando a dele. Porém, não descarto que eles invertam em alguns momentos do jogo. A gente chegou a ver aí nos últimos jogos, em alguns momentos, o Marinho caindo para o lado esquerdo e o Marcos Guilherme jogando para a direita. Só que o Marcos Guilherme, quando vai para a direita, ele centraliza mais. Mas foram poucos momentos, mas existe, tá, dependendo, acho que da marcação. Eu acho que o Diniz faz a leitura e pede que os jogadores façam essa troca de posição. Mas independente disso, é o que tem de melhor disponível no time do Santos, e assim, melhor não só de qualidade também, mas também de jogadores estarem com a condição física melhor, né? A gente tem dois goleiros do nível muito parecido. O João Paulo tá um pouquinho melhor por causa da lesão no joelho do John. E o Alisson ainda tá lesionado no joelho. Camacho joga no lugar do Alisson. Eles têm um nível parecido, só que características diferentes. E é uma coisa assim que a torcida, grande parte da torcida tem notado, e nós também temos notado e defendemos que o Camacho parece encaixar melhor para o jogo do Diniz. Inclusive, Camacho dando ótimos lançamentos que resultaram em gols para o Santos. Não foi somente um, acho que foram dois, pelo menos, já desde que ele chegou, e que faz pouco tempo. Então, eu acredito que o Camacho funciona melhor. A dúvida entre Pirani e Sanches, eu acho que ela existe só porque o Sanches está voltando de lesão. Porque é uma lesão que foi séria, ele ficou 9 meses afastado, tem toda uma recuperação. Você não pode antecipar a volta do jogador, porque normalmente o jogador que fica muito tempo parado, ele sofre lesão muscular quando volta, porque daí tá forçando o músculo não tá mais acostumado com a intensidade, então ele acaba sentindo. Mas eu acho que é só uma questão de tempo. E assim, nada contra o Pirani. Pelo contrário, eu adoro o Pirani, eu acho que é um grande valor da Vila, mais um menino da Vila, que tem todo um potencial de crescimento, só que ele oscila bastante, tanto dentro dos jogos, às vezes a gente vê ele fazer primeiro tempo incrível, no segundo tempo ele some, ou vice-versa, mas também pela questão de característica, e eu concordo com o Danilo, não é a do Sanches, só que se o Sanches está bem, a gente ganha numa qualidade absurda. Agora, se o Sanches não tá bem, você tem o Pirani. Então, ó, a gente tá começando. Aquilo que a gente falou lá atrás, que essas contratações poderiam dar, que era tipo várias opções, tanto de posicionamento quanto de característica, a gente começa a ver agora. Então, que o Diniz faça bom uso de um ou de outro, ou dos dois, eu concordo com o Danilo, seria legal o Sanches começar um jogo para a gente sentir ele desde o começo, contra os jogadores que estão mais inteiros, ter uma adversidade maior para ele voltar para o ritmo de jogo dele logo, e no segundo tempo, se ele cansar, ou se a comissão técnica achar que tem que preservar o Sanches, coloca o Pirani, vai estar de bom tamanho, colocar o Pirani que é rápido, contra o time que já está mais cansado, se ele entrar ligado, cara, deita e rola em cima da defesa. Então eu acho que tem muitas opções e eu concordo com o Danilo. Eu espero de verdade que a gente veja o Ângelo no banco e se tudo der certo, lá pelo segundo tempo, lá pelos 30, que é quando o Diniz costuma mexer, o Ângelo seja uma das escolhas para a gente ver o Ângelo de volta jogando. De repente, se tudo der certo com o resultado já resolvido,
entra para poder ir para cima de um jogador, conseguir uma expulsão, uma falta perigosa, um lance de pênalti, ou mesmo fazer uma grande jogada aí, uma assistência, um gol, quem sabe. Mas estou com saudades de ver o Ângelo jogar, assim como eu ainda tenho saudades do Kaique entrando também. Gostaria muito que em algum momento ele entrasse novamente. Exatamente. Então, assim, se eu tivesse que dar um palpite aqui, eu acho que ele vai de Pirani, porque o Diniz gosta dessa coisa de manter a mesma escalação. Então, eu imagino que ele vai com o Pirani, mas eu acho que o Sanches vai entrando cada vez mais cedo. Assim. Eu acho que vai ter Sanches amanhã em campo, caso ele esteja 100%, parece estar. E também vai depender muito de como que vai estar a partida, né? Vamos torcer aí para o Santos ter um bom desempenho logo de cara contra o Sport. E aí, falando um pouco do Sport, tá com 5 pontos, então ele está aí beirando a zona de rebaixamento, o Sport está em 15º. O Cuiabá é o primeiro fora da zona, só que o Cuiabá tem 2 jogos a menos. Então o Sport, assim, por pontos perdidos, ele estaria mais próximo da zona do rebaixamento, que tem o primeiro time da zona tem 4 pontos, né? Então ele está aí muito próximo e ele tem um desempenho muito ruim fora de casa nesse campeonato. Jogando fora de casa, ele perdeu do Fortaleza, empatou com o Internacional, perdeu do Juventude e perdeu do Corinthians. Então, sim, tirando o Fortaleza, que eu acho um pouquinho melhor, assim, o empate com o Inter até foi bom, mas perder para o Corinthians, perder para a Juventude é uma coisa que eu não espero que o Santos faça. E no último jogo, empatou com o Cuiabá em casa. Esporte que vem aí treinado pelo Humberto Louser, já falamos no nosso guia, e que tem jogadores aí como Neilton, Sabino e André Balada, e José Wellison, para quem quiser ter boas memórias do Cuca, possivelmente veremos José Wellison em campo, esse que poderia ter vindo se o Transferban não tivesse salvado a gente. José Wellison, quem diria? Eu, saudades daquilo que a gente nunca viveu. E, cara, de verdade, esse jogo, na teoria, é jogo para o Santos ganhar sem sofrer. Na prática, a gente tem 3 caras ex para forçar a lei do ex, que é o tipo de jogador que faz gol no Santos, né? Tipo, aquele jogador que você não dá nada, você fala, a fase do cara já foi lá atrás. André, foi há muito tempo atrás. Milton, nunca foi. Sabe? E o Sabino, que saiu por conta daquela negociação bizarra que o Rolo tinha feito. Então a gente tem cara, são os típicos jogadores, ex-jogadores do Santos que fazem gol no Santos, cara. Então, assim, tomara que o Santos faça uns 3, 4 para compensar pelo menos um desses caras que vai acabar fazendo gol. Isso pensando na superstição, pensando já na parte mais racional, o sistema defensivo do Santos está bem mais seguro ultimamente, o Santos tem tomado menos gols, tem jogado bem, assim, para manter essa segurança. Não perdeu nenhum, tomou um gol e marcou 16. Tomou só o gol do Ceará, né? Um contra o Ceará, que foi aquele pênalti do Alisson, né? Daí o pênalti também não tenho que. Ainda mais que se foi duvidoso, seria marcado contra a gente. Um clássico, né? Mas assim, o Santos está jogando melhor, a defesa do Santos está jogando melhor, o ataque do Santos está jogando melhor. A gente tem visto o meio de campo do Santos jogar bem com o Diniz, que era uma coisa que a gente sentia falta. Parecia que o time do Santos tinha uma defesa boa e um ataque bom, e o meio era sempre capenga, né? Nunca estava redondo. E agora a gente tem visto o meio jogar bem. Se por um acaso Jean Mota não pode jogar, a gente tem o Sanches de volta, que pode fazer essa função que hoje o Jean Mota executa. A gente tá com Camacho e Alisson para jogar de primeiro volante. Agora a gente viu o Ivonei jogando legal, a gente conhece o nível do Balieiro. Então, assim, a gente tá com opções. Aí, o time do Santos tá bacana, assim, a gente tá enxergando. Falta uma ou outra peça, seja para complementar o elenco numa necessidade, ou seja para trazer um jogador mais diferenciado, sempre vai faltar. Cara, você sempre vai achar um espaço e falar, preciso disso. Por exemplo, uma coisa que eu e o Danilo analisamos algum tempo atrás. Os pontas do Santos, a partir do momento que saiu o Soteldo, a gente tinha o Lucas Braga, beleza, ficamos tranquilos, né? Sai o Soteldo, mas tem o Lucas Braga, que estava bem e tal. Então, Marinho e Lucas Braga. A gente tem o Marcos Guilherme, que pode fazer essas pontas, mas na reserva dessa posição, o cara que joga ali, a gente só tem o Ângelo. Então, assim,
sabe? Começar a pensar, mas aqui eu já estou especulando e é demais. Para o jogo, o que interessa é, o time deve ser esse que o Danilo trouxe para gente, João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota e muito provavelmente o Pirani. Eu tô com o Danilo, eu também acho que o Diniz tende a dar sequência, continuidade, Marcos Guilherme, Caio Jorge e Lucas Braga. Exatamente. E aí, enfim, torcer para que o time consiga mesmo esse bom desempenho, porque vai ser o tipo de jogo parecido com o Juventude, imagino eu. Não consigo ver o Sport chegando aí de peito aberto e tal, então é um jogo que o Santos precisa encontrar um gol, caso o Sport venha muito recuado, para poder, quem sabe, depois achar um espaço, achar um contra-ataque para construir o resultado. E aí vai ser uma boa oportunidade para ver se o Santos evoluiu mesmo daquele jogo do Juventude horrível, 0x0 muito fraco, para esse jogo do Sport. Então, aí 3 pontos que o Santos não pode se dar ao luxo de perder e vamos ver se existe mesmo essa melhora aí no esquema tático do Diniz, que de fato, assim, sendo bem justo, está demonstrando evolução, tá? Cada vez melhor. Funcionou muito bem contra essa sequência que era muito difícil. A gente falou várias vezes dessa sequência que era complicada, então o Santos saiu bem, assim, com 7 pontos em 12, não estou reclamando. E aí agora contra o Sport é fazer o dever de casa, é ganhar de um time que teoricamente é mais acessível. Então é isso, galera. Amanhã, 8h30 da noite, Santos e Sport vai passar no Premier. Acompanhe o jogo, quem puder, assista. Se não puder, cara, procura no Globo Esporte, veja ali o minuto a minuto. Tem vários lugares que transmitem no YouTube, tem jogo comentado, os caras assistem o jogo e vão narrando e comentando. Tem vários canais que fazem isso. Acompanhe esse jogo, vamos tentar acompanhar essa evolução do time com o Fernando Diniz. Tá começando a dar bons sinais, a gente tá começando a ficar animado. Inclusive, a gente tem que dar uma segurada, né, na empolgação, porque ainda tá cedo, calma, o campeonato tá começando, o trabalho do Diniz tá começando a aparecer, a gente tá, beleza, estamos ganhando, estamos marcando os pontos. Bem o que o Danilo falou, 7 pontos de 12 possíveis naquela sequência extremamente complicada. E jogando bem contra o Fluminense, apesar da derrota, espetacular, nós passamos muito bem por uma sequência complicada. Mas Campeonato Brasileiro é isso, cara. Você vai ter jogos mais acessíveis que às vezes você vai tropeçar, como foi com o Juventude, e às vezes tem jogos que você pensa, ah, cara, esse jogo nós estamos perdidos, a gente vai lá, surpreende, ganha bem e tranquiliza, dá moral e dá ponto. Lembrando que, para os 45 pontos do não rebaixamento, a gente já conquistou praticamente 1/4 do objetivo. Dentro do pior cenário possível, que é lutar para não cair, a gente já está tranquilo. A gente, pelo menos nesse momento, a gente está indo bem. Então é manter a sequência, tentar brigar o mais alto que a gente conseguir nessa tabela, que a gente sabe que é muito complicada, jogo a jogo, e vamos para cima deles, cara. Vamos ganhar do Sport para a gente fazer uma comemoração aí no pós-jogo. Isso aí, pessoal. Então, acompanhem o jogo, depois venham aqui e comentem com a gente o que vocês acharam. E no mais, curtem, compartilhem, deixe sua crítica, deixe sua sugestão, fale aí para outras pessoas para acompanhar o nosso canal e para cima deles. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.